Israel vivia um dos períodos mais sombrios de sua história. Durante anos, o povo foi oprimido pelos midianitas, inimigos cruéis que saqueavam colheitas, destruíam vilas e deixavam a nação mergulhada no medo. Sempre que Israel plantava, os midianitas vinham como enxames, levando tudo e deixando apenas fome e desespero. O povo se escondia em cavernas, fugia para os montes e já não acreditava que pudesse haver libertação. A sensação era de abandono, de silêncio divino, de orações que pareciam não ser ouvidas. Israel se perguntava onde estava o Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que fez milagres no passado. E é exatamente nesse cenário de medo, escassez e perda total de esperança que Deus decide agir. Mas, mais uma vez, ele não escolhe um guerreiro famoso, nem um líder respeitado. Ele escolhe alguém improvável, alguém que não se via como herói, alguém escondido, tentando apenas sobreviver. É assim que começa a história de Gideão, uma história que mostra que Deus não precisa de força humana para vencer batalhas impossíveis. Gideão, o improvável. Gideão não estava em um campo de batalha quando Deus o encontrou. Ele estava escondido, malhando trigo em um lagar, com medo de ser visto pelos inimigos. Sua atitude revelava exatamente o estado de espírito de Israel: cautela, insegurança e temor constante. Quando o anjo do Senhor aparece, a primeira coisa que ele diz parece absurda: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão não se sente valente, não se sente escolhido, não se sente capaz. Ele questiona, duvida e relembra todas as derrotas do seu povo. Gideão se vê pequeno, fraco e insignificante, pertencente à menor família da menor tribo. Mas Deus não enxerga Gideão como ele se vê. Deus vê potencial onde há medo, vê coragem onde há insegurança e vê um líder onde há dúvida. Essa parte da história nos mostra que Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Gideão representa todos aqueles que se sentem pequenos demais para grandes propósitos, mas que mesmo assim são escolhidos para mudar a história. O chamado e os sinais. Mesmo escolhido, Gideão ainda luta contra a dúvida. Ele pede sinais, questiona se realmente é Deus quem está falando com ele. E com paciência, Deus responde. O fogo consome a oferta, a presença divina se manifesta e Gideão entende que não está diante de um simples chamado, mas de uma missão. Ainda assim, o medo não desaparece de imediato. Antes de enfrentar os inimigos externos, Gideão precisa enfrentar algo dentro de casa: os altares falsos. Deus ordena que ele destrua o altar de Baal, símbolo da idolatria que afastou Israel. Gideão obedece, mesmo com medo, e faz isso à noite. Essa etapa é fundamental, porque mostra que a libertação começa dentro, começa com obediência, começa com romper aquilo que nos prende. Deus ensina a Gideão que nenhuma grande vitória acontece sem alinhamento espiritual. Antes da batalha externa, vem a transformação interna. Um exército grande demais. Quando chega o momento da batalha, Gideão convoca o povo e milhares de homens se apresentam para lutar. Humanamente isso parece ótimo. Um exército grande traz segurança. Mas Deus surpreende mais uma vez. Ele diz que o exército é grande demais. Se Israel vencer assim, vai achar que a vitória veio da própria força. Então, Deus começa a reduzir. Primeiro, os medrosos são dispensados. Depois, mais uma seleção improvável acontece às margens do rio. Um exército que começou com milhares de homens é reduzido a apenas 300. Aos olhos humanos, isso é loucura. Mas aos olhos de Deus, é estratégia. Essa parte da história ensina que Deus muitas vezes remove aquilo em que confiamos para que aprendamos a confiar somente nele. A vitória não viria pelo número, nem pela força, mas pela obediência. A estratégia improvável.
Com apenas 300 homens, Gideão recebe uma estratégia que foge de qualquer lógica militar. Nada de espadas ou ataques diretos. Cada homem recebe uma tocha, um cântaro e uma trombeta. A ordem é simples e absurda. Cercar o acampamento inimigo à noite, quebrar os cântaros, acender as tochas e tocar as trombetas. Não há confronto direto, não há força bruta, apenas obediência. Essa estratégia revela algo profundo. Deus luta batalhas que nós não conseguimos vencer sozinhos. Gideão aprende que confiar é mais importante do que entender. Às vezes, Deus pede passos que parecem estranhos, mas que carregam um propósito maior. A vitória começa quando paramos de tentar controlar tudo e escolhemos obedecer. A vitória que veio do caos. Quando as tochas são acesas e as trombetas soam, o acampamento inimigo entra em completo pânico. Na escuridão, os midianitas acreditam estar cercados por um exército gigantesco. O medo se espalha, a confusão domina e eles começam a lutar entre si. Sem que Gideão e seus homens precisem levantar uma espada, a vitória acontece. Deus transforma o medo em arma, a confusão em estratégia e o impossível em realidade. Essa cena mostra que quando Deus age, Ele age de forma completa. A vitória não depende da nossa força, mas da nossa disposição em confiar. Gideão vê, diante de seus olhos, que aquilo que parecia impossível era apenas o cenário perfeito para a manifestação do poder divino. A história de Gideão nos ensina que Deus não precisa de multidões, títulos ou força humana para cumprir seus planos. Ele usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Se hoje você se sente pequeno, inseguro ou incapaz, lembre-se de Gideão. O mesmo Deus que venceu com 300 homens continua derrubando gigantes, quebrando opressões e mudando destinos. Às vezes, Deus reduz, silencia e desconstrói para mostrar que a vitória vem dele. Se essa história falou com você, entenda, suas limitações não impedem o agir de Deus. Elas apenas revelam o quanto Ele é poderoso. Continue acompanhando essa sequência de histórias bíblicas e descubra como a fé transforma o impossível em testemunho.